Alô, galera de cowboy, sinto o clima, é dia de rodeio. Tá tristinho, tá tristinha? Essa semana ficou borocochosinho, borocochosinha? O que foi? Você tá triste? Tô tristinha. Eu tô achando você muito borocochô. Tô borocochosinha. Te ocorreu? Te ocorre de vez em quando? O que você faz? Eu ouço muito essa pergunta. Retiele, o que você faz quando você tá triste? O que fazer quando a gente tá triste? Eu não quero me sentir triste. Hoje é o nosso tema aqui do Cativeiro Cast. Que vai tratar justamente dessa percepção do quanto a gente tem que lutar pra não ficar triste, pra não se sentir borocochosinho, borocochosinha. Dá um pane na nossa cabeça, um bug quando a gente se sente de uma maneira diferente de feliz, diferente de entusiasmado, diferente de super realizado. O oposto disso vira um pesadelo e a gente não sabe o que fazer e nunca ninguém nos explicou e, meu Deus do céu, o que fazer. É disso que a gente vai falar. E antes de falar, ai, que saco, lá vem ela. Eu vou falar pra você que eu fico triste, sabe quando? Quando as pessoas ouvem meu podcast e não vão lá e se inscrevem, não vão lá e dão like, vão lá e não comentam. Eu vou falar que quem tá acompanhando o Cativeiro Cast nas redes sociais tem visto que eu não deixo despercebido pessoas que me acompanham. Eu coloco @ Tuane Costa, tá aqui de testemunha no final agora do ano, recebeu de mim um presentinho, graças a Deus tive a oportunidade de encontrá-la pessoalmente, né? Pra entregar um presentinho de reconhecimento, que tá aí ouvindo o Cativeiro Cast desde o seu retorno, comigo sempre. Então assim, eu adoro reconhecer as pessoas que estão andando comigo na jornada, mas se você não se comunica, eu também não posso prever, né, amor? Então comenta aí, compartilha, pra Catiele, estou ouvindo. Fala aí já agora, já dá o teu oi, né? Se manifesta. E gostou do tema? Achou que te ajudou? Compartilha com outras pessoas. Copia aí esse linkzinho e manda lá pra tua avó. Ai, minha avó não ouve podcast. Tô aqui em vídeo, ela pode ver um vídeo no YouTube, ela vê com certeza. Então manda lá pelo WhatsApp dela. Ela vai poder ver isso não pelo Spotify se ela não quiser, mas aqui pelo YouTube, outras plataformas gratuitas. Então, faz favor, me ajuda que aí eu não fico triste. Quer fazer a Catiele sorrir? Valoriza o trabalho dela. É só o que ela pede. É coisa pequena, é coisa pouca e você pode ajudar facilmente. Então, @Cativeirocast lá no Spotify, TikTok, Instagram, enfim, onde você encontrar, vira logo um seguidor e ativa o sininho. E hoje a gente vai refletir, então, quais são ali os motivos desses sentimentos negativos na nossa vida, né? Para que servem esses sentimentos e por que é tão difícil, né? A gente tá sempre sendo confrontado com, o que fazer agora que eu tô super triste, né? Como agir nesse momento. Não preciso nem falar o quanto a gente é incentivado a mostrar que tá bem. Eu não sou essa pessoa, mas eu acho que talvez muitas pessoas que estão aqui me ouvindo vão se identificar. Tem gente que tá numa coisa tão automática de sempre mostrar que tá bem, para às vezes a própria família, pros amigos, né? Então assim, no trabalho eu até entendo, sabe, pessoas que não te conhecem, mas a pessoa vai além, ela, até pra quem ela conhece, pra quem tá andando com ela, pessoas que ela ama e confia, ela também mantém a aparência de que tá tudo bem, sempre mostra que tá do seu melhor, esconde todos os seus maus dias, esconde ali os seus sentimentos ruins, não deixa ninguém acessar e sempre tá mostrando que tá bem. A gente já faz e vê muito disso nas redes sociais, o Instagram, enfim, Facebook, as fotos estão aí pra dizer, né, o quanto a gente tá feliz, olha só, ninguém vai querer ficar postando foto mostrando que tá triste, embora algumas pessoas adorem postar vídeos de que estão chorando, não estamos aqui pra julgar. Apenas que, sim, a gente tem esse incentivo de todo mundo mostrando o tempo todo que tá feliz e aí vira até uma competição, né? Quem é que tá mais feliz? Obviamente as campanhas publicitárias vão mostrar isso, enfim, a gente vai adorar isso até. Eu lembro que na época do teatro, o viés lá do teatro que eu fazia costumava ir muito mais pra comédia. Até o diretor falava assim, eu adoro fazer drama, mas drama não vende. O que dá dinheiro é comédia, as pessoas querem rir, obviamente, né? E aí todo mundo fala, é óbvio, né? Eu já tô tantos motivos aqui pra chorar, né? A vida já é tão difícil, poxa, eu quero ir lá no teatro, no cinema, eu quero ver coisas que vão me alegrar, que vão me fazer rir. Ninguém gosta desse momento, né, de tem alguma coisa errada, de introspecção, ou de tristeza, ou de incômodo, né? Enfim, esse conflito é algo muito diferente daquilo que a gente tá constantemente sendo estimulados a mostrar. Eu até falei no início dessas pessoas que são muito boas e até tá no automático delas fingir que tá bem, eu sempre tive muita dificuldade de fazer isso. Não sei se todo mundo se identifica dessa forma. Eu até acho que eu melhorei um pouco, mas houveram momentos onde eu era extremamente transparente com o que eu sentia. E até lembro muito bem de um pensamento que, não vou dizer assim que é
totalmente mal, mas eu ficava pensando sempre assim, poxa, por que eu tenho que fingir que eu tô bem? Eu não tô bem. Não é intrínseco, não é de conhecimento de todo mundo que vai ter dias que ninguém vai estar bem. Vai ter dias que as pessoas não vão estar legal. Você tem esses dias, poxa, esse é o meu dia, eu não tô legal. Eu agora, então, não estando legal, eu preciso fingir que eu tô legal? Por quê? Porque você não consegue ver uma pessoa triste? Você fica incomodado com a minha tristeza? Tipo assim, eu posso não? Então eu nem tenho permissão pra ficar triste. Esse já é um outro tópico, mas eu tinha muito esse conflito, sabe? De não fingir, porque eu pensava assim, as pessoas têm que ver que tem dias que a Catiele não tá rindo, tem dias que não tem piadinha, tem dias que ela vai ficar mais fechada, mais introspectiva, e esse é o jeito dela. Hoje as pessoas vão ter que aceitar, vão ter que engolir. E eu acho assim, ó, como eu falei, não é que eu sou totalmente contra esse pensamento hoje, mas eu acho que dependendo da situação, ele acaba que não cabe muito bem. De repente, sei lá, no trabalho não é legal estar com essa presença, né? Ou até no relacionamento, às vezes comunicar, não é que eu vou fingir que eu não tô bem, mas eu posso evitar um pouco, né? Não tá super pesando o clima. De qualquer forma, cuidar um pouquinho com essa transparência demais. Eu acho até que, infelizmente, a gente vive num mundo onde ser muito transparente às vezes dá poder para as outras pessoas acessarem partes nossas que não é muito legal. Então, basicamente, eu fui tentando me moldar um pouco pra não ficar assim tão transparente com as pessoas, porque também acho que não é muito legal você ser tão transparente que as pessoas têm acesso a tá na minha cara que hoje eu não tô bem, tá na minha cara que tal coisa me incomodou, tá na minha cara que tal coisa eu não gosto. Acho que dependendo ali se a pessoa já tem um álibi pra manipulação, ela rapidamente pesca isso em você e vira até uma arma contra você. Então é bem assim que eu consigo atingir a Catiele. Então hoje é o dia que eu posso. Então eu comecei a tentar equilibrar um pouquinho, mas eu vou te falar que é um grande desafio pra mim. Eu, dependendo se eu estou à vontade com amigos, com pessoas que eu confio, eu não tenho problema nenhum pra mostrar, ó, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô boa, hoje eu tô triste sim, com motivos ou sem motivos, estou. Eu acho que, na maior parte das vezes, eu tenho motivos. Mas como eu falei, tem gente que tá acostumada a só fingir, a só guardar pra si, porque vem daquele pensamento que mostrar que você não tá bem, mostrar que alguma coisa te atingiu, te incomodou, é sinal de fraqueza. Mostrar que alguma coisa te atinge, mostrar que tem dias que você não vai sorrir, tem situações que não vão ser legais pra você, ou que você nem sempre vai ser aquela pessoa super, ai meu Deus, como ela é carismática, engraçada, como ela é do povo, e tem dias que ela vai precisar ficar um pouquinho mais quietinha pra se recarregar. Então tem gente que acaba levando e vendo uma criação que acha que isso é fraqueza. Eu mesma venho de uma família onde as pessoas não choravam. Tipo, provavelmente choravam, mas muito escondidinhas. Eu raramente vi. Eu acho que eu vi os meus irmãos mais novos chorarem quando eram mais novos, né, por situações ali de criança. A minha mãe, raríssimas vezes eu vi ela chorar. Eu acho que eu vi ela chorar nas mortes dos pais dela, do irmão dela e na separação com o meu pai. Eu acho que foi a única vez que eu vi a minha mãe chorar. Ah, e infelizmente numa situação onde ela tava no hospital. Ó, o que eu narrei? 5 vezes em toda a vida da minha mãe que eu vi ela só chorando, né? Ah, lembrei também de uma situação com a minha irmã que ela chorou. Ou seja, ainda assim, ainda tá aqui dentro das 5, no máximo 6 vezes em 50 anos que minha mãe viveu, que eu vi ela chorando. Então ela passou muito isso pra gente, tipo, de que não interessa, ela não vai ser derrubada por situações, né? Então ela tá sempre forte, as coisas podem vir, que ela aguenta, nada abala, ela não vai ficar triste, ela não vai baixar a cabeça. Eu vou acender a luz que hoje tá ficando nublado aqui, então vou ter que trazer um sol aqui pra dentro do quarto, porque o dia tá acabando, até porque hoje é meio tarde já, né? A Catiele começa a gravar de noite. Então basicamente eu vim dessa criação que estimulava esse guardar dos sentimentos ruins, né, negativos. Então meus irmãos, obviamente, raramente os via chorar. Depois de adultos, com certeza que nunca. Eu chorava menos. Eu lembro que eu chorava, juro, cerca de uma vez por ano. Mais ou menos isso. E até tinha momentos, isso aconteceu durante alguns anos, que, sei lá, pelo menos uma vez por ano, não necessariamente eu fosse chorar nesse dia, mas tinha uma vez por ano onde eu ficava poucas ideias. Tipo, do nada eu, bum, como se toda a minha energia baixasse assim, nada aconteceu. Lembra que eu falei que sempre tinha uma razão. Nesse uma vez por ano, nada tinha acontecido. Eu simplesmente acordava naquele dia, cara, eu não tinha força pra nada. Tipo, eu não queria socializar. E, obviamente, eram dias que eu precisava socializar, eram dias que eu tava cercada de pessoas. E eu não sabia de onde vinha aquilo. Vinha, tipo, um sentimento esquisitérrimo. Então eu acho que tem pessoas que também passam por isso, talvez com até mais recorrência,
tá? Sobre sentimentos negativos. E lembrando que aqui a gente tá falando de situações, eu não vou colocar a situação já crônica de uma depressão, que isso muda completamente. Eu não vou colocar aqui a situação, de repente, de uma, sei lá, disfunção hormonal, que às vezes pode causar isso. De repente a pessoa tá num período, sei lá, de gravidez, que vai mexer muito ali com os hormônios dela, ou mesmo, né, nós mulheres, e é tão tricky, você que é mulher que tá ouvindo aqui o Cativeiro Cast, mesmo se você não é mulher, se você for homem, lembrar que sim, além de tudo isso, nós mulheres ainda sofremos mais pela questão de, pelo menos uma semana por mês, qualquer sentimento que a gente tinha nessa semana vai ficar tudo mais intenso. Então aquele sentimento muito bom vai ficar maravilhoso, e o sentimento que já era meio, borocochô, deixa a gente lá embaixo. Então a tristeza, ela vem com muito mais força, e aí fingir controlar isso torna cada vez mais difícil. De qualquer forma, assim como eu tive essa criação, eu sei que tem algumas pessoas que também tiveram, que viram que tristeza, mostrá-la, é negativo, mostrar que ela te abalou, né? Tenho amigos, enfim, conhecidos que também tiveram criações parecidas, onde, né, os pais vêm do berço essa coisa de não mostrar tristeza, porque isso mostra vulnerabilidade e jamais vamos nos mostrar vulneráveis. Sempre temos que ser altivos, sempre temos que mostrar que estamos muito bem, nada nos abala. Então, assim, isso não é só das redes sociais, né? Isso vem também da criação que a gente acaba tendo, que não é aberta para essa compreensão dos sentimentos. E, a longo prazo, o que isso pode causar? Essa repressão contínua da tristeza. Que até quando eu comentei lá no início que eu, quando triste, fazia questão de mostrar para as pessoas que eu estava triste, para que elas olhassem para a tristeza e lembrassem que um ser humano, sim, vai ter dias de tristeza, eu justamente ficava nessa militância por pensar, caramba, gente, as pessoas ficam em choque quando elas veem a tristeza, porque a gente não tá acostumado a lidar com esse sentimento. Tal qual é a pressa que temos para resolver, para mudar esse estado, para se torna urgente que a gente pare de ficar assim. Ninguém quer parar de ficar feliz. Você quer? Quando você tá super feliz, tá super animado, tá tendo ali, sei lá, o melhor encontro da sua vida, a melhor viagem dos sonhos, quando você tá ali em êxtase numa situação. Você quer que ela passe rápido? Claro que não. Mas, obviamente, que quando o assunto é tristeza, desconforto e até outros sentimentos negativos, né, como a ansiedade, a gente quer urgentemente que aquilo saia, né? Seja em nós, né? Eu estou me sentindo triste, ou perto de nós. Algumas pessoas que estão tristes e a gente vê aquela situação e a gente fica afoitos, né? Queremos mudar aquele estado daquela pessoa. Precisamos mover, fazer algo para ajudá-la a parar de ficar triste, porque ela não pode estar assim, né? Não é para ficar assim. Por que tá triste? Né? Lembra quando a gente era criancinha? Chegava lá quem fosse, né, adulto, geralmente falava, por que tá triste? Não pode ficar triste. Tenho até amigas que citam o quanto elas tiveram dificuldade de expressar suas emoções, porque ouviam muito, nesse momento de tristeza, engole o choro, não pode chorar, né? Tem várias pessoas que cresceram com esse tipo de argumento, de afirmação, virou uma crença, né? A própria construção do que é o ser homem, né, entre aspas, na sociedade em que a gente vive e vem vivendo, vem muito dessa construção da repressão dos sentimentos, né? O homem não chora, o homem não pode sentir nada, isso não vai te abalar, deixa pra lá. E tem um monte de homem aí que geralmente vai falar que não chora, que não sente nada. Eu vou falar que eu conheci vários homens que tinham uma certa dificuldade em processar suas emoções, se não processá-las, entendê-las, compreendê-las. Então, assim, o quanto isso é extremamente nocivo para nós a longo prazo. Nem precisa ser longo prazo, né? Acho que médio prazo a gente já nota numa vida de um ser humano adulto, saindo ali da adolescência, indo pra vida adulta, quanto isso é complicado, né? A gente reprimir esses sentimentos que, na verdade, são direcionais. Já falei disso em outros episódios e eu gosto sempre de citar o quanto os nossos sentimentos são sinalizadores, né? Eles são ali alertas, eles são o nosso próprio corpo, mente falando, ei, atenção aqui. Olha, isso aqui não tá resolvido. Olha, isso aqui ainda te afeta. Olha, isso aqui tá te machucando. E isso é ótimo, isso é excelente para mostrar que o trabalhinho que a gente tem naquela área ainda não finalizou. Ou tem que tem que sofrer algum tipo de manutenção. Ou, de repente, a gente nem começou a trabalhar naquela área ainda e tá só incomodado, tá sentindo aquela tristezinha, tá sentindo. Então, a tristeza, a ansiedade, sentimento, né, esse incômodo, às vezes a gente não consegue nem descrever, a gente sente um negócio que a gente fala, não sei se é tristeza, eu não sei, é uma inquietação, um negócio, eu não sei, tô meio apático, tô meio
tô meio calado, às vezes a gente nem sabe descrever o que é. Podem ser, geralmente, na verdade, são sim, sinais de que temos coisa ali para resolver. E se são sinalizadores, então temos que abraçá-los. Temos sim que ter isso como um convite, até eu sempre repito essa frase também, né? Que as coisas que a gente sente sejam sim um convite para que a gente se conheça, né? Sentir é se conhecer. Por que tem gente que às vezes super se afeta com uma coisa e outra não? Por que de repente X situação que fazem com você te deixa triste, outra pessoa não? Cada um tem seus gatilhos, cada um tem seus BOs, cada um tem seus trauminhas, cada um tem seus instintos ali de autoproteção, de respostas, né, traumáticas, etc. Então o medo ele vem, o sentimento negativo ele vem para mostrar isso, né? A tristeza que a gente tanto quer evitar é pertinente, extremamente. A gente vê muito isso, sabe onde vocês vão se recordar? Finais de relacionamento. Isso, gente, é assim, a de praxe, até já deixo aqui do lado para encaixar. Esse episódio vai falar sobre términos, né? Então, como agir depois do término, né? Como proceder depois do término de uma relação, onde eu cito ali todos os passos, desde a coisa começou a ficar esquisita até o término em si, e já dando esse spoiler que é uma parte extremamente essencial e muito ignorada em términos, que é o luto. Catiele, mas eu não gosto mais da pessoa, nossa, eu já tô em outra, eu até tô interessada já por outra pessoa, então, tipo assim, não faz sentido nenhum eu estar com essa espera, tipo, por quê? Eu já quero ir pra outra. E não tem nada a ver com já gostar de outra pessoa ou ainda gostar daquela pessoa, tem a ver com esse gerir emocional das coisas que aconteceram com você. Então acabou de acontecer uma situação de término, você tinha ali uma história sendo escrita com uma pessoa, você viveu coisas e agora você tem que se reescrever, se reinventar, se reconhecer, se redescobrir, começar uma relação sem viver esse luto, ou não só relação, né, falando de términos, mas falando de outros possíveis traumas emocionais, né, e situações que a gente não digere, a gente vai deixando, tem gente que perdeu ali, sei lá, uma pessoa que amava, né, passou por uma experiência de luto e não vivenciou esse luto. Então toda vez que a gente pega esse sentimento ruim e não vive ele, põe lá numa caixinha, põe embaixo de 7 pedras e não quer mais ouvir falar daquilo e deixa de lado pensando, não vou perder meu tempo sofrendo, não vou perder meu tempo chorando sobre o leite derramado, não vou... A gente tá assumindo que é como, sabe, uma poupança? Você vai colocando lá. Não existe não viver esse sentimento, você só tá empilhando ele. É isso que você faz quando não vive um sentimento negativo. Você acha que ele tá, não vou dar poder para esse sentimento, então eu vou ignorá-lo, se eu ignorá-lo, ele não existe. Eu não vou vivenciar, não vai me afetar. Você tá só empilhando esse sentimento. Sabe o que acontece? Daqui a pouco, sem motivo algum, sem razão nenhuma, sem você se dar conta, num rolê que já nem tem nada a ver com isso que você viveu aqui, você vai romper. E aí, filhão, quem estiver perto de você, nesse momento, Deus nos acuda. Tipo, porque isso vem com uma enxurrada, isso vem assim com uma bomba destruindo você e todo mundo que estiver em volta, tá? É bem sério o que eu tô falando aqui. Eu até dou de exemplo, teve uma fase da minha vida, quando eu era mais jovem, que a minha mãe, ela tinha acabado de descobrir que ela tava com câncer. Quando a notícia do câncer da minha mãe veio pra mim, veio da pior forma possível, como se não fosse óbvio, né, que viria da pior forma, mas foi até literalmente falado, comunicado pra mim, de uma maneira péssima, né, minha irmã, ela sempre me ligava para as coisas mais triviais possíveis, tipo assim, pra falar um ok, ela me ligava, e no dia que era pra avisar uma notícia séria de câncer, ela me manda um zap, me manda uma mensagem de texto, eu lá vendo um filme no cinema, ela só manda, a mãe descobriu que tá com câncer, eu vi no cinema a mensagem, cara, esquece. O filme que eu tava vendo lá na época, que era um filme da Marvel, esquece. Agora na minha frente eu só vi o filme da vida da minha mãe, que eu sabia que ia falecer em breve. Que eu sabia que ela não ia aguentar passar por um câncer. Então toda aquela experiência do início, minha mãe está com câncer, vai ter que começar uma quimioterapia, todo mundo sabe que não é fácil, né? É um tratamento que mata ali o indivíduo junto com o câncer, né? E eu visualizei tudo aquilo e aquilo me deixou... Por mais racional que eu sempre fui, por mais, assim, inteligência emocional que eu busquei ter no momento, focando no meu trabalho, ajudando minha mãe, tentando estar ali com ela, levá-la nas consultas, eu ainda não tinha digerido aquela informação. E eu lembro que eu tava num estágio na época,
E aquele estágio tinha um contrato, etc. E em algum momento eles me chamaram ali no estágio pra finalizar, eu não ia precisar mais de mim no estágio. E eu lembro que eu tava com essa coisa da minha mãe tão encapsulada dentro de mim, sem ter vivido aquele sentimento, né? Eu recebi com tanta... Vou colocar assim, foi um pequeno choque, mas eu não cheguei a viver aquela emoção da notícia do câncer. Eu tentei, né, fazer como a Catiele sempre faz, que é processar aquilo racionalmente, mas eu não vivi aquele sentimento. Eu provavelmente coloquei uma pedra em cima e tentei substituir o processar aquele sentimento com atitudes. Não, né, como eu falei, não vou dar atenção para esse sentimento aqui porque eu vou deixar ele maior, eu vou já fazendo o que eu posso fazer, não vou sofrer com isso. Aí eu lá na conversa com o RH sobre uma coisa que não tinha nada a ver, que era um estágio, se todo mundo sabe o que é estágio, você mal ganha pra estar lá. Aí a pessoa, então, Catiele, vamos finalizar por aqui, etc. Eu lembro, gente, lembra que eu falei que não era de chorar. Lembra que eu falei que eu chorava assim uma vez no ano e olha lá. Eu rompi num choro, gente, que não parava mais. Eu acho que, cara, eu não lembro assim, eu acho que teve 2 vezes na minha vida em que eu chorei copiosamente sem conseguir me controlar. Uma foi no meu divórcio e a outra foi nessa vez, que eu não conseguia parar. Eu tava na frente foi tão constrangedor que até a pessoa que tava falando comigo, se ela tinha um pouquinho de noção, ela entendeu que não era sobre aquele estágio, ela entendeu que o meu choro não era sobre isso, porque assim, ó, eu tava super bem, a pessoa falou, a gente já não vai continuar contigo aqui no estágio, tarará, eu falei, tudo bem, e a frase que eu falei foi o que rompeu o meu choro, minha emoção, que eu falei assim, tudo bem, minha mãe, ela, né, faz alguns poucos meses que ela descobriu que ela tá com câncer, então acho que vai ser bom, porque daí eu consigo dar mais assistência pra ajudar a cuidar dela. Quando eu falei isso, parece que aquela pedra que eu tinha colocado em cima dessa notícia do câncer foi tirada, arrancada, e aquele choro que eu tava segurando, nem sabia que eu tava segurando, né, lá da notícia quando eu tava no cinema, veio com tudo, veio com 4 meses é literalmente uma poupança, gente, vai aumentando, então não foi só aquele dia, então foi 4 meses de um choro guardado que rompeu. Eu não conseguia parar de chorar, eu chorei. Eu chorei tanto que eu não conseguia mais sair da sala, a pessoa saiu, me deixou lá sozinha, aí eu chorava. Aí eu fui pro banheiro, chorava. Eu sei que só tive força pra ir lá na sala, pegar minha bolsa, assim, tipo, já colocando um óculos, porque eu não aguentava, chorando, entrei no Uber chorando, mas não era chorinho, tipo, ai... Era aquele choro, assim, gente, sabe? Aquele choro, tipo, que você abre um bocão, assim, que você tá tipo, meu Deus. Fui pra casa, na época, lá no meu relacionamento, a pessoa tinha a possibilidade, né, de sair do trabalho. Eu falei, vem pra casa que eu tô muito mal. Nossa, eu chorei, juro, a tarde inteira. E, de novo, era sobre o estágio? Não era sobre o estágio. Na época, pareceu que sim, né? Tipo, meu Deus, eles... Então, essa enxurrada de emoção negativa, quando não vivenciada, ela vai acumulando. Eu já aconteceu comigo, como essa situação que eu falei pra vocês, já aconteceu com outras pessoas na minha frente também, tive relações onde as pessoas nunca lidavam com a emoção negativa, faziam justamente esse movimento de colocar uma pedra em cima, e porque, de novo, né, os homens são mais estimulados a fazerem isso, né, não conversam disso com ninguém, por mais amigão que o cara seja de alguém, de se ver sempre, de estar sempre junto, o cara pode ser padrinho do teu casamento. Os homens geralmente têm esse hábito, né, de não compartilharem nem os sentimentos com os amigos, por mais amigão que seja. Então, nesse meu relacionamento, a pessoa era igual, ela não compartilhava nenhum sentimento com ninguém, porque nem ela mesma vivenciava aqueles sentimentos negativos. E aí o que acontece? Quando a gente ia ter uma DR, sei lá, uma DR bobinha, sei lá, você não lavou a louça. Começava assim, né, eu comunicava, você não lavou a louça. E aí, em algum momento, aquilo jogava pra outra pessoa, né, tipo assim, eu estou agora falando pra você como é que eu me sinto, me abrindo e mostrando como é que eu me sinto em relação a essa situação aqui. É uma relação a dois. Em algum momento, eu jogava pra pessoa também, né, isso colocava ela numa situação onde ela também teria que se abrir e também teria que expressar como ela se sentia. E quando isso acontecia, essa pessoa começava a chorar copiosamente. Era sobre aquela situação? Era sobre a Lucinha lá guardada? Não era sobre isso. Claramente não era sobre isso. Porque era 1 bilhão de vezes mais exagerada a reação. E era perceptível. Porque eu mesma que trouxe a pauta ali da DR, ficava assim, pera, esse choro ainda é sobre aquela Lucinha? Se for sobre isso, tá tudo bem. E a pessoa até ficava brava comigo, tipo, olha só o que você fez, me deixou nesse estado de nervos e não sei o que. E eu só tinha perguntado, como é que você sente sobre isso? Como que isso é pra você? Né? Um exercício que essa pessoa não fazia nunca. Ela tinha ali anos
de traumas, de situações, de questões enterradas, pedra sobre pedra, que na menor perguntinha aqui, acho que abria ali uma frestinha pra ela falar de um sentimento negativo, de uma coisa que incomodava, virava essa cachoeira, essa cascata de... Então assim, gente, o longo prazo, ou médio prazo, do não processar os seus lutos, sejam eles literais, sejam eles situações como, né, a doença da minha mãe, sejam eles um término de relacionamento, ou mesmo, se for o caso, um despedimento de uma empresa, né, que você estava há muito tempo. Tudo isso que a gente resolve, não vou dar moral pra isso, eu vou seguir minha vida de cabeça em pé. Esse discurso, gente, ele é assim, ele é necessário depois de um certo tempo. Passado o luto, passado o seu tempo de luto, a compreensão daquele sentimento, todas as lições que você pode tirar daquele sentimento, daquela situação, aí sim, né? Pô, chega um momento que é evidente, eu não vou ficar agora também 5 anos sentindo essa dor, 5 anos sentindo esse desespero. Vai sim, obviamente, ter uma hora que você vai ter que levantar a cabeça e agir e reagir. Mas as pessoas estão pulando essa fase do fica triste e já querendo ir pro agir e reagir. E isso não existe, né? Infelizmente, isso não existe. E eu mesma, então, fui mudando essa minha visão sobre os sentimentos ruins. Eu, como uma pessoa resolutiva, e eu acho que muitos que ouvem o podcast podem ser também pessoas resolutivas, né? Já querem levantar, sair, reagir. Então, se isso tá me incomodando, então já deixa eu arregaçar minhas mangas. Eu, como essa pessoa a vida inteira, de repente parei e falei, cara, por que eu tô sendo assim, né? Por que a gente evita tanto esse sentimento? E aí eu comecei a mudar tanto a minha mente, que eu vou até te falar assim, sabe quando você vê alguém chorando? E aí teu primeiro pensamento, né, é tentar acudir essa pessoa e fazer ela parar de chorar. Como eu falei, né, você quer resolver a situação dela, você quer que ela pare de chorar, ou mesmo você, né, você tá ali chorando e tal. Eu fui mudando a minha mente sobre isso, eu fui pensando assim, cara, tem coisa pra explorar aí, né, é um sinal, como eu falei, que esse sentimento tá me trazendo, um indicativo. E então assim, ó, a tristeza tá vindo? Vou viver essa tristeza com força. Vou ouvi-la, vou prestar atenção nela, vou escutar de onde ela tá vindo. Até já dei esse exemplo aqui em outros episódios, no meu último término. Eu lembro que quando veio a notícia, veio obviamente uma tristeza. Veio uma tristeza, eu comecei a chorar, até falei, né, que foi uma das vezes que eu chorei copiosamente, não conseguia parar de chorar. Minha psicóloga veio com essa perguntinha, mas por que tá chorando? Parece tão óbvio, né? Você vai falar assim, é louca. Simplesmente porque é um término de relacionamento. Ela falou, não, o que tá doendo aí? Por que tanto choro? Por que tanto? O que tá vindo na tua cabeça enquanto você tá mal? Porque isso é uma coisa muito doida também. Quando a gente tá triste, a gente vira um vórtice de tristeza, que até o que não tá incomodando, até o que nem é problema, parece que a nossa mente puxa e agora faz virar um problema. E nesse momento do meu último término, eu tava exatamente assim. Então é por isso que eu não conseguia parar de chorar. Porque quando eu comecei a chorar, eu vou falar assim que quando houve a notícia do término, aquilo não me abalou, essencialmente. Tipo, vamos agora terminar. Tudo bem. Realmente, assim, processei aquela informação, meu cérebro entendeu tranquilamente. O que começou a me fazer ficar em sofrimento foram todas aquelas outras tristezas que eu já tinha sentido, não é que eu tinha ignorado elas na época, mas elas não estavam resolvidas, eram só tristezas que eu fui, bom, já sofri muito por você, eu vou deixar você aqui, logo eu volto pra sofrer mais contigo, eu ainda não aprendi as lições que você tem pra me dar, mas vou te deixar enterradinha aqui. Então naquele momento do término, as tristezas todas começaram a vir e aí eu virei esse vórtice. Então frases que a minha cabeça, né, mentiras ali que a minha mente começou a trazer à tona de novo, tipo, Catiele, olha só, viu, tá sozinha de novo, te abandonaram, vozes que assim, ó, desde que eu sou criancinha e não tenho muitos conhecimentos, vinham na minha cabeça, e eu fui deixando aquilo entrar, e era aquilo que tava me fazendo sofrer, não era o término. Tipo, a ideia da pessoa, de eu não estar mais com aquela pessoa, não me causava sofrimento, eram as vozes que eu já conhecia lá de trás, quando inclusive eu nem conhecia essa pessoa, que estavam me fazendo sofrer. E aí quando eu consegui ter essa clareza, né, meditar nesse sofrimento, nessa dor que eu tava tendo, por estar vivendo essa tristeza e não evitando ela, é que eu consegui ter a clareza de, então tá doendo por conta disso aqui, poxa. E aí eu fui ressignificando isso, né, junto com a terapia, né, então por exemplo, se ela vinha na minha cabeça você tá sozinha, não era verdade, eu tava cheia de amigos, sempre, graças a Deus,
tive boas relações, sempre construí muito bem as minhas relações, sempre estive cercada de pessoas que me amam por construir relações sólidas. Então pronto, essa mentira já caiu por terra. Ah, é porque não sei o que, não sei o que. Já vi outra resposta falando, não, Tatiele, isso é uma mentira. Tua vida prova que isso também não é uma verdade. Então assim, eu comento pra falar que às vezes, vamos colocar que eu não tivesse vivido isso, vamos colocar que nesse término eu também tivesse feito como eu fiz outras vezes, que não vou perder tempo com isso, beijinho no ombro, tchau, tô indo. Eu não teria tido essas percepções e possivelmente num próximo relacionamento aquilo ia virar uma bola de neve. No próximo relacionamento, meu Deus do céu, o que aconteceria comigo? Quando viesse a notícia de término. E é o quê? Não consigo lidar com essa notícia, né? Porque eram vários outros términos, né, outros lutos que não estavam sendo vivenciados e que precisaram, né, romper com uma cachoeira para que eu desse conta. Então isso fez com que eu entendesse que não é nada de errado um ser humano passar por momentos de tristeza, é essencial. Eu adoro, e quem não, aquela animação, né, do Divertidamente, que ilustra exatamente isso, né? A vida, sim, é feita de momentos felizes e momentos tristes, e a gente pode, sim, colher muitas coisas dos momentos tristes. Eu até ouso a dizer que a gente tem muito mais aprendizados na tristeza. Não só eu ouso, né, Catiele, mas psicólogos também afirmam isso, e tem até alguns experimentos que comprovam isso, né? O quanto essas adversidades, esses momentos de desconforto, momentos que a gente não gosta de passar, trazem pra gente muito mais crescimento, muito mais clareza. Porque, gente, vá lá, é muito gostoso estar feliz e estar alegre, mas quando a gente tá feliz e tá alegre, a gente fica meio idiotão. A gente não fica racional, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não... Não tô falando que você não consegue... Não tô falando que você depende, que você tem... Tá sempre triste pra evoluir, não é por aí o caminho. Mas eu vou te falar que é muito mais difícil você aprender lições quando tá tudo bem, quando tá tudo tranquilo, quando você nunca tá triste. E isso foi mudando tanto na minha mente que quando eu via uma pessoa chorando, por exemplo, tá triste, eu mudei totalmente o meu discurso. Eu não vinha pra essa pessoa com um sentimento de vamos resolver essa tristeza pra você parar de chorar agora. Ou, não, era tipo, tá doendo? Deixa doer. Tá chorando? Chora tudo. Tudo que tem pra chorar. Tá triste? Fica triste, com força. Fica. Tem que ficar. Pega essa semana só pra ficar triste. Comecei a entender que isso não era pra ser evitado. Tem que ser vivido. E é cabível que seja vivido. E aí eu comecei a olhar a minha volta e comecei a ver que, obviamente, esse é um movimento que quando a gente faz, a gente vai em contramão. Por quê? Porque você vê pessoas que estão saindo de um relacionamento falando, eu não tô nem aí, já superei. Propagando ali um standard de uma vida que tá super superada, super resolvida e não tá. A gente sabe que não tá, né? Os sinais claros mostram que a pessoa não superou, não tá bem. Aquilo ainda tá batendo nela e ecoando, e enquanto ela não senta a bunda e resolve aquilo, filho, de novo, é a cascata, é aquela poupança de sofrimentos e tristezas não resolvidas, não vivenciadas. Uma hora vai estourar, e quando estourar, filho, já disse, aguente. Quem estiver por perto e a própria pessoa, que aguente, porque vem assim, quando você nem imagina. Então, eu passei a olhar isso de outra maneira, que era o incentivar, sim, a tristeza. Então, hoje eu sou aqui uma pastora da tristeza. Você já ouviu falar da tristeza? Abra as portas para ela, seja triste, chore tudo o que você tiver para chorar. E lembrando, gente, que os sentimentos, de novo, sentimento não tem que estar ligado à atitude. Você pode estar triste, pode ter seus momentos de tristeza, desde que isso, assim como qualquer outro sentimento que você tiver, não seja eu até uso esse exemplo, né? De novo, sentimento, se você colocasse numa analogia de carro, é como se ele fosse ali o painel do carro. Ele tá te mostrando né, se tem uma luz acesa, se tá faltando gasolina, se o pisca tá ligado, se... É isso que é o sentimento, um painel do carro. Ele não é o volante do carro. Não, porque eu senti isso, então obviamente que eu fui lá e fiz tal coisa que eu tava sentindo, tive que fazer. Tava triste, então eu fui lá e... Não é porque você tá triste que você vai deixar de se cuidar, não é porque você tá triste que você vai deixar de se alimentar, não é porque você tá triste que você vai começar a se enfiar em situação louca pra parar de ficar triste, né? Não é esse o caminho que a gente tá falando, mas sim de você ter a tristeza como um convite pra autoconhecimento. E se você não sabe como proceder com isso, né, porque eu acho que nem todo mundo, infelizmente, tem pessoas por perto que às vezes se sinta à vontade para falar das suas tristezas. Uma, porque às vezes a pessoa nem pra ela mesma ela consegue admitir, então acho que isso já fica como um primeiro passo, né? Na próxima vez que você ficar triste,
Abraça essa tristeza. Tenta não ficar evitando isso a todo custo. Busca entender da onde tá vindo aquilo. Por que aquilo tá te pegando com tanta força? Eu sei que o nosso instinto, né, racional, vai ficar falando, ué, é óbvio, como eu falei, né? É óbvio que eu tô triste, eu terminei um relacionamento. É óbvio que eu tô triste, eu saí desse emprego. É óbvio que eu tô triste. Mas preste atenção nas vozezinhas que ficam na sua cabeça quando você tá ali passando por aquele sentimento de dor, né? A gente sente uma dor. O que mais tá vindo com aquilo? E também preste atenção, para que você, nesse momento de tristeza, não vire um vórtice de tristeza. O que é isso, né? Até minha psicóloga dava um exemplo ela falava potinho de kefir, que era, sabe aquele germezinho que vai crescendo, né? Dentro do potinho? A tristeza às vezes é isso, você tá lá e de repente você começa a puxar até coisa que deixou triste você lá na infância. Ah, e aquela vez lá também, lá no jardim, dois que puxaram meu cabelo, realmente a vida tá contra mim. Nossa, e tá cada vez mais ficando escuro, gente. Não se... Eita, e a qualidade do vídeo indo pra puta que pariu. Enfim. Tenta não virar esse potinho de kefir, tenta não virar esse vórtice. Se concentra naquele momento, naquela situação que tá acontecendo com você. Se você tiver, né, naquele momento de tristeza, sentindo que tá vindo esse empilhamento de outras tristezas que você não viveu, aí, filho, toma nota, tem mais coisa aí pra você caçar e ir resolvendo. Mas busque ouvir o que as suas dores estão te dizendo, né? O que tá querendo ser mostrado pra você. Sentimento de rejeição que ainda tá te pegando, sentimento de dependência emocional que ainda tá te pegando, sentimento de ser insuficiente, né? Síndrome do sabotador, o seu ego que tá te pegando, né? Até vi um post outro dia que era assim, ai, tá todo mundo agora nessa onda de se autodiagnosticar, mas é engraçado que ninguém se autodiagnostica como narcisista. Então, sim, tenha culhões para falar, ô, mimadinha do caralho, ô, narcisistinha. O quê? Tá sofrendo por quê? Porque a bonitona não é a rainha da cocada preta? Porque ela não é a prioridade da vida dos outros? Ela não tem que ser mesmo, entendeu? Tente entender o que as suas vozes estão dizendo para que você consiga ter mais clareza sobre isso. Próxima vez, então, que você ficar triste. E se você precisar, eu acho que é super importante, sim, que você fale com alguém sobre isso, né? Se você acha, eu falo porque, de novo, conheci várias pessoas assim, eu convido você para compartilhar sim da sua vulnerabilidade, sim da sua tristeza. Ai, Catiele, eu não comento pra ninguém quando eu tô assim, não sei o que. Cara, para de ser louca. Eu até falo assim que a gente cria muito mais laços e laços muito mais fortes quando a gente traz essa vulnerabilidade. Não sou nem eu que tô te falando, tá? É a psicologia. É o livro lá do Como Influenciar Pessoas e Ter Amigos. As pessoas querem sim vulnerabilidade, elas querem olhar, porque juro, quando você tá diante de uma pessoa que fala, ai, pra mim tudo dá certo, e nunca tô mal, nada me abala, ai, tô aqui, terminei um relacionamento, não tô nem aí, você fala, meu Deus, é um robô, né? Nossa, essa pessoa, nossa, a pessoa que desafortunada sou eu, né? Porque essa pessoa tudo dá certo, tudo tá incrível, tudo tá maravilhoso. Então, seja essa pessoa que, pelo menos, nem que seja com terapeuta, não faça terapia, comece a fazer. Nem que seja com amigos seu, então. Comece a se abrir. Fala como você está se sentindo, por mais que você ainda não tenha, até para que isso se torne um hábito, para que você saiba ler os seus sentimentos. Tem pessoas que hoje nem sabem ler os seus sentimentos, só sentem aquele incômodo, não sabe se é tristeza, se é ansiedade, o que é. Então esse é um convite para que você exercite o sim ficar triste, falar dessa tristeza, dar espaço para ela existir, respeitar o espaço dela, viver os seus lutos, as suas dores, os seus monstros têm que ser encarados. Ninguém gosta, mas é essencial, porque senão a cachoeira vai jorrar e você vai ver o que vai acontecer. Vai destruir tudo à volta dela. Tudo, um vulcão, pau. Então, fale com as pessoas. Entenda que tristeza não é fraqueza. É intrínseco do ser humano. Existe para ensinar. Imagina se, sei lá, todas as pessoas que passaram qualquer adversidade ou qualquer momento ruim, que se sentiram mal, não tivessem passado por isso. Então, é nesse momento que vem o aprendizado. E caso o seu momento de tristeza seja por alguma situação que você hoje está vivenciando, porque você não está ainda no objetivo que você queria alcançar, porque as coisas ainda não mudaram como você gostaria, que você não perca a fé, a esperança de que isso vai acontecer. A gente tem vários exemplos aí na história de pessoas que tiveram um momento ali de espera muito grande, que tentaram diversas vezes, fracassaram diversas vezes até que as coisas dessem certo. Então tem a mentalidade que tem coisas que são cíclicas na nossa vida, tem momentos que a gente vai ver uma coisa tão chata e ruim, vai deixar a gente tão abatidinho, mas se eu puder pedir, e se for por mim, não deixe a sua luz se apagar. E caso você esteja enfrentando esse sentimento de tristeza com muito mais recorrência, Catiele, eu tô há anos triste,
sinto que há anos eu tenho uma tristeza dentro de mim que nunca passa. Peço que você entre em contato com psicólogos, gente, com terapeuta, profissionais da saúde. Sim, falar com seus amigos pode ser muito bom, escrever os seus sentimentos, desenhar, usar isso, né, de maneira artística. Até a gente tem várias pessoas aí que ficaram famosas justamente por transcrever, né, por traduzir os seus sentimentos negativos em arte. Mas para além disso, se é principalmente uma coisa recorrente, que pode estar aí trazendo até um certo quadro de depressão crônica, ou ansiedade, ou seja o que for, então ninguém melhor que um psicólogo, né, de um psiquiatra, enfim, um terapeuta, que vai te auxiliar nesse acompanhamento profissional, né? Então, por favor, tem lugares que eu já ouvi falar que fazem isso gratuitamente, né? O SUS tem psicólogos também gratuitamente. Então, eu sei que é difícil, mas melhor do que nada e melhor do que desistir também de tudo. Então, vamos abraçar a tristeza, vamos abraçar as lições que a tristeza quer nos ensinar, que sempre é pro bem, né? Eu não tenho dúvida, e de novo, né, tantas pessoas aí, né, Nelson Mandela, que quando foi preso, ficou 1000 anos lá preso, passando por tudo que a adversidade sozinho, enfim, na tristeza que ele foi e conseguiu, até ele fala em entrevistas que conseguiu tudo que ele precisava para ser o líder que foi. Outras pessoas que também passaram por vários momentos de adversidade, né, teve lá o psicólogo na época do fim do Holocausto, que também passou por, não preciso nem falar o que, né, de adversidades, de problemas que o oprimiram, tristezas e coisas que o prepararam para ser depois uma pessoa, para falar para multidões em relação ao comportamental. Então, assim, sim, a tristeza, o sofrimento, a adversidade estão conosco. Viver é isso, e que você dê uma chance para a tristeza. Abrace ela também é sua. Viva ela. Tira aí as pedrinhas, revira aí os seus lutos. E é sobre... Gente, foi ficando escuro pra um caralho. Hoje a qualidade desse podcast vai ser assim, ó, granulada. Que a luz. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal, por favor. Cativeiro Cash, YouTube, Spotify, Instagram. Te vejo na próxima. Se você achou que foi pertinente, compartilhe com as pessoas também. E comente, né, o que você faz geralmente quando você tá sozinho. Porque isso também acontece, tá, gente? Vai ter momentos da tristeza que você vai, sim, se distrair. Né, tem momentos da tristeza que é pra você vivenciar, abraçar, sentar, pensar nela. Às vezes vai ter momentos que você vai precisar sim, né, intercalar isso com uma distraçãozinha, com um amigo. Vai ter momentos que você vai querer sentar e conversar sobre essa tristeza com alguém. E vai ter momentos que você só vai querer se distrair um pouquinho, sim. Não tem problema você ficar oscilando nisso, né? Tipo, não vou ficar aqui o mês inteiro chorando por causa de ex-relacionamento. Vou intercalar isso com sair com os meus amigos, né, não me deixar de lado, não me negligenciar. Já falei isso. Não deixe que a tristeza também faça com que você se negligencie. Não seja louco ou louca, não pare de comer, não saia da sua rotina. Foque em você, tá? Sabe que o vazio não para em pé. E coisas do tipo. É isso, gente. Um beijinho. E até o próximo Cativeiro Cast.